Bom, pessoal, então hoje a gente começa a ver esse novo conteúdo, e na verdade a última parte da disciplina, que é o uso da transformada de Laplace na análise de circuitos. Então a gente vai entender nessa última parte do curso que é a transformada de Laplace, por que ela é útil para a gente, por que ela pode ser útil para a gente na análise de circuitos. E aí, como é que a gente trabalha com essa, o que é que ela é, como é que a gente trabalha com ela e como é que ela pode ser, né, incorporada junto com todo o ferramental de análise que a gente já viu até agora, para que a gente possa fazer análise de circuitos elétricos. E agora a gente vai estar juntando, vamos dizer assim, essa transformada vai permitir que a gente junte, né, uma parte do conteúdo, uma parte dos métodos que a gente viu no primeiro estágio, certo? Com análise de circuitos que a gente viu no segundo estágio, só que lá no segundo estágio a gente focou diretamente na solução das equações diferenciais, certo? Utilizando os métodos de solução, ou até a própria análise que a gente, que vocês já viram no curso de equações diferenciais. E aqui a gente vai mais ou menos abordar o mesmo problema, o mesmo tipo de problema que a gente abordou no segundo estágio, né, por meio agora da abordagem da transformada de Laplace, e vocês vão ver que aqui vão aparecer mais conexões diretas com os métodos que a gente viu no primeiro estágio, certo? Então, nada do que a gente viu no primeiro estágio aqui vai ser esquecido, na verdade, agora vai tudo voltar a ficar até mais claro, né? Vai vir à tona, né? Todos aqueles métodos que a gente estudou, e agora a gente vai focar, né? Também nos circuitos, nos tipos de circuitos que a gente analisou no segundo estágio, não sei, circuitos que têm resistores, indutores e capacitores, e que a gente deseja analisar o regime transiente, por exemplo, né, quando você tem algum chaveamento, e a gente vai ver como essa ferramenta aqui é útil, certo, nesse tipo de problema. Então, recapitulando o que os pontos que a gente viu na segunda parte da disciplina, então nós analisamos as respostas dos circuitos RL e RC, tanto a resposta natural como a resposta ao degrau desses circuitos, certo? Então, investigamos esses circuitos, vimos que a análise desses circuitos leva à obtenção de algumas equações diferenciais, no caso, circuitos RL e circuito RC, equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem, certo? E a gente viu que esses circuitos, a gente tem esse comportamento de exponencial, certo? Dos elementos, né? As soluções desses circuitos são tipicamente soluções que envolvem transientes que têm a forma exponencial, certo? Com decaimento exponencial. E, em seguida, nós passamos a estudar circuitos RLC, ou seja, circuitos que, além de resistores e indutores, ou resistores e capacitores isoladamente, eles têm esses três elementos simultaneamente. Então, a gente também viu resposta natural e resposta legal para esses circuitos, e aí, nesses circuitos, também nós vimos que a descrição matemática deles nos leva diretamente a algumas equações diferenciais ordinárias, agora de segunda ordem, e aí as soluções dessas equações, né, além desse comportamento de decaimento que a gente viu nas soluções do circuito, já presentes nas soluções dos circuitos RL e RC, aqui aparece um novo comportamento físico, né, que essa equação diferencial permite, que é esse comportamento de oscilação. Então, em algumas situações, a gente aparece em respostas oscilatórias, certo? E isso a gente viu a causa, né? A causa desse fenômeno fisicamente é a troca de energia que ocorre entre capacitor e indutor, né? Quando os dois estão presentes no circuito. Então, a gente viu que o resistor, né? A função dele é dissipar. Então, enquanto você tem resistência no circuito, você tem energia sendo dissipada, né? Porém, quando você tem o capacitor ideal e o indutor ideal, né, esses elementos apenas armazenam energia, e se os dois estiverem no circuito, né, em determinadas condições, essa energia que é armazenada num e no outro, ela começa a ser trocada. Né? Então, você tem uma transferência de energia do capacitor para o indutor, e do indutor para o capacitor, alternadamente,
enquanto o circuito estiver funcionando, e aí esse comportamento vai aparecer como uma forma oscilatória, né, na solução da equação diferencial que descreve o comportamento físico daquele circuito. Então, em relação ao circuito RLC, em relação ao circuito RL e ao circuito RC, ele tem esse novo fenômeno físico que pode acontecer de oscilação. Então, a gente viu que isso é importante, né? Por quê? Porque alguns transientes que podem aparecer quando você faz algum chaveamento do circuito, esses transientes podem gerar oscilações, né? E aí, né, se você submete um dado circuito que tem alguma utilidade, um circuito, seja lá de uma máquina, de um eletrodoméstico, a uma oscilação de tensão, né? Aquele circuito pode ser, né? Ele pode estar ou não, né, preparado para receber, para poder receber aquele tipo de fenômeno oscilatório. E aí esse fenômeno oscilatório pode ou não ser, vamos dizer assim, causar algum dano a esse circuito, ou ter alguma consequência no funcionamento desse circuito, certo? Então, a identificação desse tipo de comportamento é importante, né? E também é interessante, né? Existem algumas aplicações até para circuitos que têm oscilação, principalmente em telecomunicações, né? Então, assim, em resumo, né, a gente viu esses tipos de fenômenos, investigou esses tipos de fenômeno no segundo estágio, focando na resolução dessas equações diferenciais que apareciam nos circuitos. Bom, esse estágio a gente começa a fazer esse trabalho utilizando a transformada de Laplace como ferramenta para nos auxiliar no tratamento desses problemas, certo? Então, hoje a gente começa discutindo o que é essa transformada de Laplace, como exatamente eu defino uma transformada de Laplace, o que é uma transformada, né? Primeira pergunta que a gente precisa responder. E nessa aula a gente fala aí de duas funções que vão ser importantes aí na análise via transformada de Laplace. Uma função que a gente chama de função degrau, a segunda vai ser a função impulso, certo? Essas duas funções aí são, vamos dizer assim, blocos elementares que a gente vai utilizar em conjunto com a transformada de Laplace, para que a gente possa entender, né, ou colocar os problemas que a gente tem na análise de circuitos de forma mais, assim, concisa, certo? Então, essas duas funções aqui são importantes na hora que a gente vai descrever algum fenômeno de chaveamento, por exemplo, num circuito, e aí, ao descrever assim, em torno dessas funções aqui, a gente utiliza a transformada de Laplace de uma forma mais sistemática, certo? Para fazer a análise do circuito. Então, a gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. Esse assunto já é capítulo 12, certo, do livro Texto da Disciplina. Então, o capítulo 12 e o capítulo 13 vão tratar exatamente do uso da transformada de Laplace, sendo que o capítulo 12 dá mais ênfase à definição, né, do formal da transformada, o que é que aquilo ali significa, quais são as principais funções que você tem que trabalhar, e no capítulo 3 é mais a análise, né, os métodos de análise do circuito, utilizando essa transformada de Laplace. Então, esse assunto que a gente vê hoje está no capítulo 2. Bom, então, feita essa introdução, a gente precisa entender primeiro o que é essa transformada de Laplace, né? Quando eu falo transformada de Laplace de uma função, eu estou me referindo a quê, né? O que exatamente essa transformada significa e, né, como é que eu posso obter, né? Dado uma função qualquer que eu esteja trabalhando, como é que eu obtenho essa transformada? Bom, então, a transformada de Laplace, ela é o resultado, né? Ou ela é baseada no que a gente define como integral de Laplace, certo? Então, de forma formal, né? Formalmente, como é que a gente define essa integral? Então, imagine que você tem uma função f de t, certo? Aqui a função f de t é uma função geral, certo? No tempo, mas para a gente, né, obviamente, na análise de circuitos, a gente está interessado em funções de corrente,
e tensão, por exemplo, certo? Então, imagina aí que f de t pode ser uma função da corrente, uma função da tensão no tempo, certo? E aí essa função é definida no intervalo de 0 até infinito, né? Então, veja que isso aqui já está pensando que na análise que a gente fez dos circuitos RL e RC, é justamente o intervalo que a gente está interessado, né? Então, o instante zero para a gente, geralmente, era o instante onde acontecia um chaveamento, e a gente observava o comportamento daquele circuito até ele chegar no regime estacionário, que seria quando t tende a infinito, certo? Então, esse intervalo de tempo aqui é onde essa função está definida. E aí, bom, essa função é uma função real, certo? Ela são valores reais, e t também é uma variável real, a variável tempo aqui para a gente, certo? Bom, se você tem essa função definida nesse intervalo, né, sendo ela real, a gente pode associar a essa função, a gente associa uma nova função aqui, fs, certo? E essa função é definida pela integral de Laplace, certo? Então, essa função fs aqui, ela é definida como sendo a integral, certo? De 0 a infinito. Veja que essa integral aqui é uma integral imprópria, né? Tem um limite superior aqui, é o limite infinito. E essa integral é a integral do produto entre essa função f de t e essa exponencial aqui, certo? Exponencial de menos st, onde s, né, é uma variável complexa, ok? Então, esse aqui é um número complexo, uma variável complexa. Essa integral aqui é a integral do tempo dessa função. Então, ao fazer essa integral aqui, né, você obtém uma nova função f de s. Então, você tem uma função f de t, e a essa função f de t você associa uma função f de s, que agora está nessa variável s, certo? Se essa integral existir, né, se, essa integral convergir, né, se essa função for de tal forma, for definida de tal forma que essa integral aqui lhe dá uma função, converge para uma função f de s, então essa função f de s aqui é o que a gente chama de transformada de Laplace, ok? De f de t. Ok? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre essa definição? Então, a transformada de Laplace, ela está associada a essa integral, essa operação de integração aqui, e essa integral, basicamente, está lhe dizendo que você vai pegar uma função que está definida no domínio do tempo, né, em t, vai operar sobre essa função, ou seja, vai fazer uma integral dessa função multiplicada por essa exponencial, né? Essa exponencial tem essa característica de que SS é uma variável complexa, certo? E aí isso aqui vai lhe dar uma nova função, que agora é uma função de S, certo? É uma função dessa variável S. E no caso dessa integral existir, isso aqui é o que a gente chama de transformada de Laplace da função f de t. Essa transformada de Laplace, às vezes, a gente representa por essa simbologia aqui, certo? Essa notação aqui. Então, você tem esse L caligráfico aqui dessa função, significa a transformada de Laplace dessa função. Bom, aqui já entra uma coisa interessante, né? Que toda vez que a gente fala em transformada, seja ela de Laplace, seja de Fourier, a gente fala sobre o domínio do tempo e domínio da frequência, né? Então, por que né, que se a gente lembrar do que a gente discutiu sobre até unidade, quando a gente estava resolvendo os exercícios, certo? Sobre unidades nas aulas passadas, certo? Quando a gente estava determinando as soluções para os circuitos RL e RC, nós falamos um pouco sobre a questão das unidades, certo? Quando a gente está operando com funções que têm argumentos que têm unidade, né? Então, aqui, quando a gente tem a transformada de Laplace, a gente diz que esse S aqui, né, ele é esse f de s ele é uma função no domínio da frequência. Enquanto o f de t está no domínio do tempo, né, porque tem uma variável tempo, f de s está no domínio da frequência. Então, por que é que s, né, por que esse s aqui, que a gente diz que essa variável aí é uma frequência? Alguém poderia dar vamos dizer assim, dar uma luz. Isso a gente até discutiu um pouco, né? Tem a ver com o que a gente discutiu nas aulas passadas, mas eu queria que se alguém sabe,
Por que que essa seria a frequência aí nesse caso? É porque só dá para alterar a exponencial se a gente eliminar o termo do t. No caso, seria segundo, aí o s tem que ser 1 sobre segundo. Então, é exatamente essa que o José falou aí no chat, certo? Então, o que é que acontece? Se a gente analisar essa integral aqui, né? Bom, ter esse tempo aqui, é uma unidade, né? Ela é uma variável que tem unidade, e essa unidade é segundo, certo? Então, para que essa exponencial aqui possa ser calculada, né? A unidade de s, né? S vezes t tem que ser um número, tem que ser apenas um número. Então, se essa unidade de t segundo é a unidade de s, obrigatoriamente tem que ser 1 sobre segundo, para que isso aqui faça sentido, né, matemático. Então, se s tem unidade, se t tem unidade, s tem que ter unidade, de tal forma que esse produto aqui seja um número apenas sem adimensional, certo? E aí essa exponencial possa ser calculada. Então, o fato da unidade de s, né, a unidade dessa variável s, ser 1 sobre segundo, me diz que essa unidade aqui, na verdade, é a unidade de frequência, né? Vocês lembrarem, a frequência tem unidade 1 sobre segundo, né? Seja ela hertz ou radiano por segundo. Então, quando a gente faz essa transformada aqui, a gente diz que a gente passou a ter uma representação dessa função no domínio do tempo, que essa função aqui é a variável é tempo, e a gente passou por uma representação dela no domínio da frequência, certo? Ou no domínio de Laplace, ou no domínio S, né? Então a gente tem essas nomenclaturas para explicar isso aqui. E aí, por que é que a gente fala domínio da frequência? Bom, porque exatamente pelo fato de que essa exponencial aqui, né? Ela tem que ser exponencial do número, então se t tem unidade de tempo, S tem que ser frequência, certo? Bom, S é um número complexo aqui para a gente, né? Então, S, a gente escreve ele como sendo um valor real, né? Assim, S real, mais J vezes o S imaginário, certo? Então, S é um número complexo. Se vocês lembrarem lá do que a gente viu quando a gente falou sobre resposta subamortecida, né? Esse S aqui, se a gente coloca aqui nessa exponencial, a gente ficaria com alguma coisa desse tipo aqui, né? Mais J, S imaginário. E daqui, essa exponencial aqui, ela se divide em dois tipos de comportamento, né? A gente tem esse E elevado a menos S R, e essa exponencial aqui, que é complexa, certo? Do número imaginário. Então, essa exponencial aqui, deixa eu colocar o T aqui, né? Então, essa exponencial aqui é uma oscilação, né? É um cosseno e um seno, né? Pela fórmula de Euler. E essa exponencial aqui, né? Dependendo do sinal de SR, né? Da parte real de S, ela pode ser uma exponencial que decresce ou que cresce, né? Com o passar do tempo. Então, essa exponencial aqui tem um comportamento que ou é de crescimento ou é de decrescimento, certo? E essa exponencial aqui tem um comportamento de oscilatório, certo? Então, essa variável S, né, ela, na verdade, ela está englobando para a gente aqui, né, dois tipos de comportamento nessa exponencial. Então, ou é um comportamento crescente ou um comportamento decrescente, certo? E a parte imaginária dela, ela está nos caracterizando aí um comportamento oscilatório, certo? Então, a gente vai ver como é que isso aqui como é que essa variável S, né, vai nos dar informação sobre um dado comportamento do circuito. Veja que aqui, né, se S, né, se esse comportamento da exponencial, né, de menos S, dessa parte real aqui, for o comportamento de crescimento, aí a gente tem um problema, porque se esse comportamento for de crescimento quando t vai para infinito, essa integral aqui não vai convergir, certo? Então, se essa integral não converge, eu não defino essa função esse limite dessa integral aqui não existe, né?
quando eu for calcular essa integral imprópria. Então, esse comportamento, o único comportamento que a gente vai poder, que a gente está interessado, na verdade, que é o comportamento para o qual essa integral converge, esse comportamento de decaimento dessa exponencial aqui, certo? Então, a gente tem uma restrição aqui, dentro do conjunto de valores de S, né, vão existir alguns valores de S para os quais essa integral converge e alguns valores para os quais essa integral não converge, né? A gente vai ver isso com relação... e aí, bom, resumindo, né, S é um número complexo para a gente aqui, no cálculo dessa integral, mas é um número complexo que vai poder assumir apenas alguns valores, certo? Então, vai ter uma certa, que a gente chama condição ou região de convergência para o qual essa integral aqui, ela vai ser definida, certo? E uma outra região do plano complexo, onde essa integral aqui não é definida, certo? Então, essa função aqui, ela tem um domínio específico no plano complexo, né? No domínio S. Bom, então, né, exatamente como eu falei, né, essa integral, ela converge, né, para uma certa região do plano complexo, e geralmente essa região é definida como a parte real, né, de S maior que um certo alfa, onde alfa é uma constante real, certo? Então, se a gente pega aqui, né, e mais ou menos faz um esboço do plano complexo, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, se você tem alguma coisa assim, né, aqui é a parte imaginária, e aqui é a parte real da variável S, né? Então, vai existir um certo alfa, né? Alfa constante real. Então, aqui, vamos dizer assim. Aqui está alfa, certo? E aí, essa função, né? Ela vai estar definida para parte real de S maior que alfa. Então, essa integral, ela vai existir numa região do plano complexo, que é mais ou menos uma coisa desse tipo. Então, você tem uma reta aqui, certo? Para esse lado, para o lado esquerdo da reta, essa integral não existe, a transformada de Laplace não existe, né, para S. Significa que aquelas frequências daquele lado ali não fazem parte, né, não contribuem para a transformada, né, e aquela função extra, ela vai ser definida apenas para valores, né, maiores que um certo valor alfa aqui, certo? Que é onde aquela integral vai convergir, certo? A integral imprópria lá converge. Então, essa leitura aqui é importante para vocês entenderem, né, que essa variável S, que é uma variável de frequência, né, ela vai ter uma certa região para a qual a integral, a transformada vai existir. Bom, obviamente, né, vão existir algumas funções que não vão ter transformada de Laplace, ou seja, vão ser funções para as quais, né, essa integral aqui, ela não vai convergir de maneira nenhuma, certo? Então, vão haver algumas funções para as quais a gente não consegue calcular esse limite aqui, né? O limite que vai me dar o resultado dessa integral imprópria. Então, nesse caso aí, significa que a função f de t, ela não admite transformada de Laplace, certo? Então, transformada de Laplace é uma função que você associa, uma função no domínio da frequência que você associa a uma função no domínio do tempo, né? Mas nem sempre, para uma função no domínio do tempo, você consegue associar essa função no domínio da frequência, porque aquela integral ali pode não convergir, certo? Para qualquer valor de S, né, pode ser que você encontre uma função que aquela integral ali não converja. Bom, mas, assim, aí você pode perguntar, bom, professor, mas essa integral aí pode não convergir, né? E aí, aqui na análise de circuitos, a gente está interessado, né, em determinar funções de corrente e tensão ao longo do tempo, né? Então, a gente já viu que tem vários tipos de funções que podem aparecer para a gente. Tem funções constantes, tem funções que oscilam, tem funções que decaem exponencialmente, né? Se a gente recapitular tudo que a gente viu para os circuitos RL e RC. E aí, bom, essas funções vão ter transformado de Laplace? É a primeira pergunta, né? Se a gente vai utilizar a transformada de Laplace para analisar
circuitos, e as funções que a gente tem em circuitos são funções desse tipo. Então, a primeira pergunta é, vai existir transformada de Laplace para essas funções? Aquela integral ali, eu vou conseguir calcular? Bom, a resposta curta é sim. Na maioria das funções, né, basicamente as funções que a gente está interessado em analisar, as funções que aparecem nos comportamentos dos circuitos elétricos, são os circuitos que a gente analisa nessa disciplina, são funções que admitem transformada de Laplace, certo? Bom, por quê? Bom, para existência, né, da transformada de Laplace, ou seja, para que exista uma região lá do plano complexo, em que aquela integral convirja para uma função f de s, a gente precisa, né, existe uma condição de existência, certo? E para que a gente chegue nessa condição de existência dessa transformada, a gente tem que ver aqui, primeiro, duas definições, né, para a gente entender, né, a condição de existência da transformada. Então, a primeira definição é a definição de função contínua por pedaços, né? Isso deve ser alguma coisa que vocês viram também nas primeiras disciplinas de cálculo, cálculo 1, certo? Então, uma dada função f de t que a gente chama de contínua por pedaço, né, de um dado intervalo aqui, né, intervalo aqui a gente define como intervalo de a até infinito, né, se todo intervalo finito, né, AB, certo, dentro desse intervalo aí de a até infinito, né, a função, ela possui um número finito de descontinuidades, certo? E aí, além de ser um número finito de descontinuidades, né, tem que existir, né, em cada uma dessas descontinuidades, os limites laterais tem que existir, certo? Então, imagine aqui, vamos colocar aqui uma função que tem essa característica. Lembra que a gente viu funções, né, que, por exemplo, sofriam variações instantâneas, né, dependendo da situação lá no circuito. Então, vamos pegar uma função que a gente viu, que acontecia, né, por exemplo, uma função desse tipo aqui. Vou colocar aqui. Então, a gente tinha funções, né, que tinham esse comportamento aqui, certo? De salto instantâneo, depois de algum tipo de chaveamento no circuito, certo? Então, veja que as funções que a gente sempre tinha um valor definido para, vamos dizer assim, se isso aqui for zero, né? Isso aqui seria o valor zero mais, né? Um instante imediatamente depois do chaveamento. E aqui a gente tem um instante zero menos, que é o instante imediatamente antes do chaveamento. Então, essa função aqui, ela é contínua por pedaços, né? Porque, vamos dizer assim, ela tem essa descontinuidade aqui, certo? Porém, é uma descontinuidade finita, no sentido de que o valor dessa função, né, quando t tende a zero, ou pela esquerda, ou pela direita, é um valor finito, certo? Então, é uma descontinuidade que a gente chama finita, e aqui a gente tem essa propriedade que se observa o limite dessa função vindo aqui pelo lado esquerdo, certo? E o limite dessa função vindo pelo lado direito, esses dois limites existem, certo? Então, essa função não diverge, né? Se você estiver vindo pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, ela sempre converge para um valor finito, certo? Então, toda vez que você tem uma função que, se ela tiver descontinuidade, as descontinuidades são desse tipo aqui, né? Então, existem esses limites lateral esquerdo e lateral direito, certo? E essa função sempre tem um número finito de polos, né? De descontinuidades que acontecem em um certo intervalo de tempo. Então, esse é o tipo de função que a gente chama função contínua por pedaços, certo? Por que isso aqui vai ser importante? Bom, isso aqui vai ter a ver com a convergência lá da transformada de Laplace, da integral de Laplace. Bom, em suma, né, as funções que a gente viu na análise de circuitos RL e RLC, todas elas, se existir alguma descontinuidade nos valores de tensão e corrente que a gente obteve lá, essas descontinuidades, né, obedecem essa característica aqui, né, que existem os limites laterais esquerdo e direito, certo? E a gente sempre tem um número finito de descontinuidades nas operações do circuito, né? Geralmente você tem um chaveamento,
para cada chaveamento, geralmente você associa algumas descontinuidades e algumas grandezas, e aí essas descontinuidades não aparecem, mas elas têm sempre essa característica aqui, significando que aquelas funções que a gente obtém, mesmo com descontinuidade, são todas contínuas, funções contínuas por pedaços. Bom, então, para a existência da transformada de Laplace, a gente vai ver que o fato da função ser contínua por pedaço vai ajudar, certo? Bom, segunda definição, né, antes da gente partir para a questão da existência da transformada, é que a gente chama de função de ordem exponencial, né? Então, uma função qualquer é considerada de ordem exponencial, né, se existir, né, dentro do intervalo aqui de A infinito, se existir um valor sigma, certo? De forma que, se eu tenho uma exponencial, né, esse valor sigma aqui, quando eu coloco esse valor sigma aqui no termo aqui da exponencial, né, no argumento da exponencial, e multiplico essa exponencial aqui pela minha função f de t, eu sempre obtenho, né, para todos os valores de t, né, eu tenho essa função aqui menor que um certo m, certo? Um valor constante, real e positivo, certo? Então, veja, esse valor sigma aqui é um valor real, certo? Então, basicamente, eu estou multiplicando essa função aqui por uma exponencial real, certo? E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, vai existir, né, um valor máximo, né, tal que esse produto aqui, o módulo, né, o valor absoluto desse produto aqui é sempre menor do que esse valor máximo, né. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é quando eu faço t, né, variar nesse intervalo aqui, de A até infinito, né, um intervalo qualquer, de A para um A qualquer até infinito, esse produto aqui, né, pela exponencial, essa função aqui, ela cresce mais devagar do que uma exponencial, certo? Então, eu estou multiplicando essa função por uma exponencial decrescente, certo? E aí, o efeito de amortecimento dessa exponencial aqui faz com que a função toda aqui vá para um valor que é menor que m, durante todo esse intervalo. Então, quando isso aqui acontece, a gente diz que essa função f de t aqui, ela, na verdade, está crescendo mais devagar do que cresce uma exponencial. Porque se ela crescesse mais rápido que essa função aqui decresce, por exemplo, então esse produto aqui, ele sempre aumentaria. Então, esse limite aqui nunca seria possível, certo? Então, se essa função f de t decrescer ou crescer mais devagar do que essa função aqui decresce, então, a gente diz que essa é uma função, f de t é uma função de ordem exponencial, certo? Significando que, se isso aqui for verdade, eu encontro sempre um exponencial para o qual esse produto aqui, né, está sempre abaixo de uma certa constante positiva m. Em outras palavras, né, a questão aqui se essa função f de t, se ela cresce muito ou se ela decresce, certo? E aqui no sentido de que, se f de t crescer mais rápido que uma exponencial, então ela está fora desse conjunto, ela está fora dessa definição, né? Ela não é uma função de ordem exponencial. Se f de t crescer mais devagar do que uma exponencial, então ela é uma função que está dentro dessa categoria aqui, que é a categoria de função de ordem exponencial. Veja que as funções que a gente analisou no segundo estágio, né? Primeiro, a gente tinha funções, né, que decaíam, né? Então, por exemplo, a gente tem uma função que decai, uma exponencial decrescente. Obviamente, essa exponencial decrescente é uma função de ordem exponencial, porque ela não está nem crescendo, ela está decrescendo, certo? A gente tem funções constantes, tinha funções constantes, né? Por exemplo, o valor constante aqui, assim, aqui a gente tem t e tem uma função constante aqui de t, né? F de t é apenas um valor constante. Essa função aqui, ela não está crescendo, ela está sempre constante. Se eu multiplicar essa função por uma exponencial decrescente, né, você tem uma função que decai, então essa condição aqui vai ser obedecida, certo? Então, as funções que a gente analisa na análise de circuitos, geralmente, todas elas obedecem, né, essa condição aqui de ser uma função de ordem exponencial, ou seja, de crescer. Se essa função tem um crescimento,
esse crescimento vai ser mais lento do que o crescimento de uma exponencial. Professor, esse processo de análise é similar ao que a gente faz no cálculo quando analisa a convergência absoluta? Exatamente. É exatamente um critério para a convergência absoluta daquela integral, certo? Veja que aqui a gente já tem o valor absoluto, certo? Isso aqui é justamente o valor absoluto do argumento da integral de Laplace, né? Se você observar, considerando que o S seria um valor positivo aqui, né? E aí, esse argumento aqui é justamente o mesmo que você utiliza para calcular ou dizer se uma certa integral imprópria converge ou não, certo? Então, a convergência aqui no valor absoluto implica a convergência da função, certo? Então, aí você consegue provar que a integral existe e que o limite vai existir. Então, justamente, é exatamente isso, certo? Mas aqui a gente tem essas duas condições. Então, a primeira condição é que a função seja contínua por pedaços e que a função seja de ordem exponencial, certo? Se essas duas condições forem atendidas, né? Então, a gente vai ter atendido as condições para que exista transformada, para que aquela integral convirja e que a gente tenha a transformada de Laplace, certo? Então, teorema da existência que a gente vê aqui, né? Seja f de t, essa função, né, contínua por pedaços, e de ordem exponencial, certo? Ou seja, essa função não cresce mais rápido que uma exponencial. Então, isso quer dizer que essa transformada de Laplace aqui vai existir, certo? E ou seja, né, a existência dessa transformada de Laplace significa dizer que essa integral aqui imprópria vai convergir para uma função f de s, certo? Com s complexo. E aí essa convergência aqui vai acontecer, né, na região do plano complexo, né, para os valores de s, tais que a parte real desse valor de s é maior do que esse sigma zero ao quadrado, sigma zero, desculpe, que é o sigma zero lá que a gente utiliza na definição da função de ordem exponencial, certo? Então, é importante que vocês entendam essa questão da existência, porque justamente podem aparecer situações no uso da transformada de Laplace em que essa integral aí não vai convergir. Se a integral não convergir, você não tem nenhuma função no domínio S associada a essa função no domínio T, certo? E aí a integral de Laplace simplesmente não existe para aquela função e não tem o que fazer. Mas, assim, do ponto de vista prático, né, aí você pode perguntar, professor, na análise de circuitos, vai aparecer alguma situação em que me apareça uma função que eu não posso associar uma transformada de Laplace àquela função? Então, assim, no caso prático, não, certo? Então, dificilmente você vai trabalhar nos circuitos, até no que a gente vê nos exercícios que a gente tem no livro, certo? Você não vai, vamos dizer assim, ter que trabalhar com alguma função que não obedece a esses dois critérios, certo? Então, a maioria das funções que são importantes para a gente, do ponto de vista prático, né, que é o que a gente está interessado, são funções que obedecem essa condição de existência, né? Ou seja, são funções que a gente pode atribuir uma transformada de Laplace. Então, essa questão da existência, né, é importante que vocês entendam do ponto de vista formal, né, da coisa, como é que você define a transformada, mas do ponto de vista prático, né, basicamente todas as funções que a gente tem interesse vão admitir transformada de Laplace. Bom, então a gente viu o que é a transformada de Laplace, né? Basicamente eu tenho uma integral definida, eu tenho uma função no tempo, e a essa função do tempo eu vou associar uma outra função, uma variável s. Essa variável s tem grandeza a unidade de frequência, né? Medida em 1/segundo. E aí, o que é que eu faço, né? Afinal de contas, uma vez que eu faço essa integral, né? Que parece uma coisa complicada, né? Aparentemente eu vou fazer essa integral e já tem uma complicação extra aí, né? Porque antes eu tinha uma função no tempo,
agora eu tenho essa função na frequência, e o que é que danado eu vou fazer com essa função na frequência, né? Com essa nova função que agora eu associei à minha função f de t. Bom, então, qual é a utilidade da transformada de Laplace? Então, primeiramente, a gente volta, né, a imaginar a função que a gente tinha no tempo, né? Então, imagina aí, essa função pode ser uma corrente no indutor, uma tensão sobre o capacitor, certo? Que a gente quer determinar num certo circuito. Então, nós temos o circuito que a gente está analisando e nós queremos determinar aquela função, certo? Para um intervalo de tempo, vamos dizer assim, t de 0 até infinito. Para a gente obter, né, essa função, como a gente viu no segundo estágio, geralmente a gente cai no problema de resolver uma equação diferencial, certo? Então, a equação diferencial vai surgir, né, a partir da aplicação das leis de Kirchhoff naquele circuito, e a gente tem que resolver essa equação diferencial para determinar quem é f de t. Então, isso que a gente fez no segundo estágio inteiro, certo? Resolver equações diferenciais. O problema é que, né, pode ser, né, que achar essa função f de t seja um problema bastante difícil, né, oneroso do ponto de vista computacional, ou seja, você vai ter que resolver. Se você tiver, a gente viu circuitos relativamente simples, né, veja, circuitos só com um elemento, ou um elemento equivalente, né, um indutor, um capacitor, e aí, se você só tem um elemento, você tem equações de primeira ordem, se você tem dois, você vai cair em equações de segunda ordem, se você tiver mais. Aí a ordem das equações diferenciais que você vai obter vai aumentar, né, à medida que você aumenta o número de elementos acumuladores de energia, vamos dizer assim, no circuito, né, indutores e capacitores. E aí esse problema de determinar f de t, né, ele vai se tornando difícil e até, vamos dizer assim, um pouco mais tedioso, né, porque você vai ter que solucionar equações diferenciais ou sistemas de equações diferenciais de ordem cada vez mais elevada, certo? Então, isso aqui, né, esse problema aqui vai virando uma bola de neve, certo? Quando a complexidade do seu circuito aumenta. Por exemplo, você tem um circuito com várias malhas e vários capacitores, vários indutores, né? A dificuldade disso aqui vai aumentando, né? Mas, se eu escrever meu problema dessa maneira, né, na forma de equações diferenciais e resolvê-lo, né, achar as soluções, eu vou encontrar que é f de t, certo? Então, resolver o problema dessa forma aqui, né, expressar em termos de equações diferenciais. Resolver equações diferenciais é o que a gente chama de resolver o problema no domínio do tempo. Então, você está trabalhando todo o seu problema, né, expressando aquele problema em equações diferenciais. Essas equações diferenciais são todas em função do tempo, certo? Mas, né, encontrar a solução pode ficar bastante complicado, certo? Então, onde é que a transformada de Laplace agora vai nos ajudar, né? Que tipo de ferramenta, né, ou que tipo de possibilidades a transformada de Laplace vai nos dar? Então, se eu sei como calcular essa transformada de Laplace, em outras palavras, se eu sei como calcular aquela integral lá, que a gente discutiu no começo, a integral de Laplace no começo da aula, eu posso pegar essa função f de t, né, e associar uma função f de s agora, certo? A essa função f de t. E aí agora, né, essa função f de s está no que a gente chama domínio S, ou domínio da frequência, ou domínio de Laplace, certo? E aí, bom, o que é que eu posso fazer agora nesse domínio S, né, para resolver o meu problema? Então, o que eu posso fazer é o seguinte: ao invés, né, uma vez que eu faço essa transformada de Laplace aqui de f de t para f de s, certo? Essa função f de t, no domínio do tempo, o meu problema é descrito por meio de uma equação diferencial, certo? Então, a equação diferencial vai envolver derivadas, né? E aí né, para você solucionar, você vai ter que calcular, geralmente o cálculo exige que você calcule integrais e derivadas, né? Então, esse é basicamente as ferramentas que a gente tem para solucionar f nesse domínio do tempo aqui. Porém, essa relação satisfeita por f, né, nesse domínio do tempo, quando eu faço esse cálculo dessa transformada de f de s, né, essa relação aqui agora vai se tornar
uma relação mais simples, certo? Nesse domínio S. Significando dizer que quando eu passei passei a representar f de t pela transformada f de s, né? Ao invés de ter uma equação diferencial, né, para trabalhar, aqui eu vou ter uma equação, uma relação que não tem mais derivadas nem integrais. Só tem operações algébricas, né? Operações algébricas, operações de soma, divisão, subtração, certo? Operações que você faz em funções em números, certo? Operações algébricas. Então, aqui não tem nenhuma operação de integração envolvendo FDS, nem operação de diferenciação envolvendo FDS, certo? Então, ao fazer essa transformada aqui, de FDT para FDS, eu tenho a possibilidade de pegar a relação em que eu estava, né, o problema que eu tinha em mãos, que era resolver uma equação diferencial, e transformar essa equação diferencial num outro tipo de equação, que não é mais uma equação diferencial, mas é uma equação algébrica, certo? Ou seja, uma equação que está livre de integrais e derivadas. Então, opa, aqui eu já vejo uma vantagem, né? Se eu faço essa integral aqui, né, isso aqui pode me custar trabalho de calcular aquela integral imprópria. Eu posso até ter uma função que não tem essa transformada definida, então aqui, se ela não tivesse, se esse primeiro passo aqui não existir, eu não posso fazer mais nada, né? Porque, obviamente, não existindo isso aqui, eu não vou conseguir transformar esse problema aqui num problema envolvendo FDS, porque FDS nem existe. Mas se eu faço esse primeiro passo aqui, né, eu tenho essa vantagem de conseguir transformar esse problema aqui da equação diferencial num problema mais simples. Bom, agora, né, se eu tenho um problema mais simples para resolver do ponto de vista matemático, né, eu posso. Aqui eu tenho que determinar f de t na equação diferencial, né, então aqui se eu tenho uma solução que depende de f de s, né, eu posso determinar f de s, eu posso encontrar f de s nesse domínio aqui. Então, ao invés de encontrar f de t no domínio do tempo, eu acho que em f de s no domínio de Laplace, no domínio da frequência. Uma vez que eu determino quem é f de s, certo? Aí, agora eu faço o caminho inverso, né? Eu vou, agora, ao invés de associar... veja que essa operação aqui, primeiro, eu fiz uma transformada, né? Eu associei f de s a f de t. Se eu determinei f de s aqui, né, resolvendo o meu problema no domínio do Laplace, para encontrar a função no domínio do tempo, que é o que eu estou interessado, né, eu não estou interessado em determinar a transformada em Laplace da tensão, mas eu quero determinar a tensão, certo? Se eu não determinar elemento do circuito, por exemplo. Então, eu simplesmente pego essa função f de s que eu achei aqui e faço a transformada inversa, né? Eu vou, inverto, né? Eu acho quem é a função no tempo que está associada a f de s no domínio do Laplace, e aí resolvo o meu problema, né? Então, ao invés de fazer esse percurso aqui, da esquerda para a direita, né? Eu faço esse percurso aqui, né? Com essa volta em U aqui. E aí, vou solucionar o problema aqui, de solucionar essa equação diferencial no domínio de Laplace, sendo que, para solucionar, para determinar f de s no domínio de Laplace, eu não vou precisar nem integrar nem diferencial, certo? E isso é uma vantagem, certo? Do ponto de vista computacional. Então, quando você vai calcular produto, multiplicação e subtração, né, a complexidade dessas operações, né, é muito mais simples do que fazer uma integração, fazer uma diferenciação de uma função, certo? Então, é justamente isso que a transformada de Laplace nos dá. Ela nos dá a possibilidade de descrever um problema que estava descrito na forma de equação diferencial, descrever na forma de equações algébricas, e aí solucionar esse problema nesse domínio de Laplace, né, determinando essa função, essa transformada no domínio de Laplace, e aí voltar para o domínio do tempo, né? Sendo que ao voltar para o domínio do tempo, você solucionou esse problema, solucionou essa equação diferencial sem recorrer à integração e diferenciação, certo? Então, para a gente, principalmente que nós somos engenheiros, né, isso aqui é uma ferramenta extremamente interessante, porque, como eu falei, se você tem que matematicamente solucionar um problema mais simples, então aquilo ali agrega em duas frentes, né, para você. Primeiro, a eficiência, então você está resolvendo o seu problema
de uma maneira mais eficiente do ponto de vista computacional, você está usando menos recurso computacional, e você aqui está agregando confiabilidade, certo? Então, se o problema que você tem que resolver está mais simples, você tem uma chance menor de errar ou de cometer algum engano, né? E aí a sua solução também fica mais confiável, certo? Então, essa é a motivação que a gente tem no estudo dessas transformadas, certo? Então, o estudo da transformada de Laplace para análise de circuitos é justamente tem justamente esse viés da gente poder transformar um problema de equações diferenciais num problema no domínio de Laplace, né, envolvendo transformadas, determinar a transformada da função que a gente quer, da grandeza que a gente quer determinar, e aí fazer a volta, né, para o domínio do tempo, e aí solucionar esse problema aqui que de outra forma poderia ser bem mais complicado, né, envolvendo integração e diferenciação. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso aqui? Quando a gente estiver analisando circuitos, certos problemas envolvendo, vocês vão ver que como essa vantagem, né, como a gente consegue transformar um problema que está aqui em equações diferenciais para um problema no domínio de Laplace, certo, envolvendo as transformadas, certo? Então, uma relação que é satisfeita por f de t, né, que vai ser uma equação diferencial, vai virar uma relação satisfeita por f de s, que é, eventualmente, na maioria das vezes, mais simples, né, mais fácil de manipular, porque não envolve diferenciação e integração. E aí, resolvendo esse problema nesse domínio aqui, a gente tem como obter f de t, né, de uma maneira mais simples. Bom, pessoal, então, vamos dar aí antes da gente falar sobre as funções de grau e função impulso, né, vamos dar uma pausazinha aí nos 5 minutos, para a gente beber uma água e a gente volta e discute essas duas funções que vão ser muito importantes, né, como suporte, né, para a gente aplicar esse método de análise via transformada de Laplace. Então, aí, 11h12 a gente volta e retorna a aula.
Bom, pessoal, vamos retornar aqui ao conteúdo da aula. Bom, então nessa primeira parte, a gente falou sobre a definição da transformada de Laplace, né? As condições para que você consiga associar uma função, que é a transformada que a gente chama de transformada de Laplace, né? Que é o resultado da integral de Laplace aplicada a uma certa função do tempo, né? Então, essa função do tempo tem que ser contínua por pedaços e tem que ser de ordem exponencial, né? Significando que essa função aí não cresce, né? Não tem uma taxa de crescimento mais rápida que uma função exponencial. Então, atendidos esses critérios, essa transformada vai existir, e aí o que é que a gente pode fazer com essa transformada, né? Então, a motivação que a gente tem para utilizar essa abordagem é justamente o fato de que a gente escapa de trabalhar com equações diferenciais, e aí nesse domínio de Laplace a gente trabalha com equações que são algébricas, né? Equações que não têm mais integrais nem derivadas, certo? Então, a determinação dessa transformada, né, dessa função, da função que a gente está interessado no domínio do tempo, ela é mais simples no domínio de Laplace. E aí, uma vez determinada essa função no domínio de Laplace, a gente pode simplesmente fazer uma transformada inversa, né, e obter qual é a função do tempo correspondente àquela transformada e solucionar o nosso problema, né, sem ter que recorrer às técnicas de solução de equações diferenciais que envolvem integração e diferenciação. Então, veja que o método da transformada de Laplace, né, ele é, na verdade, utilizado para não só em circuitos, né, mas várias outras disciplinas em que você tem que fazer a modelagem e solucionar equações diferenciais, né, para resolver os problemas que essas disciplinas têm. Então, não só aqui em sistemas, em circuitos elétricos, mas também vocês vão ver bastante esse conteúdo da transformada de Laplace em sistemas de controle, certo? E você tem que modelar sistemas lineares, sejam eles elétricos ou mecânicos, ou eletromecânicos, certo? E lá também a transformada de Laplace entra como uma ferramenta, certo? Para você simplificar o seu problema e não ter que trabalhar diretamente com as equações diferenciais, que dependendo da complexidade do sistema pode se tornar uma coisa muito trabalhosa, certo? Bom, então, como eu falei, aqui né, a gente vai ver duas funções que são interessantes que a gente estude, ou que a gente dê uma observada com mais assim, profundidade, porque elas vão ser bastante úteis na modelagem que a gente vai utilizar, utilizando a transformada de Laplace, certo? Então, a primeira função que eu falei é a função degrau e depois a função impulso. Então, a função degrau, mais ou menos, vocês já viram, a função impulso vai ser alguma coisa nova aí, eu acho, para a maioria de vocês, que a gente vai decidir em seguida. Mas a gente começa aqui discutindo a função degrau, né? Então, a função degrau, para a gente, né, degrau, né, vem justamente da aparência dela aqui, da aparência de ser um degrau, né, ou seja, uma variação abrupta aqui de valor. Então, para a gente, né, uma função degrau é uma função justamente com essas características. Então, ela tem um certo valor, no caso aqui, né, esse valor é zero, né, num determinado intervalo de tempo, e aí num certo instante, que no caso aqui, esse instante é o instante zero, ela deu um salto, né, e ela deu um salto para um certo valor k, certo? E continuou constante depois que ela deu esse salto. Então, uma função desse tipo aqui é o que a gente chama de função degrau, certo? Para a gente aqui. Então, se a gente definir a expressão matematicamente, né, uma função que vale k aqui para t maior que zero e vale zero para t menor que zero, né, a representação dessa função aqui uma notação matemática. Quando esse pulo aqui, quando esse salto aqui, né, acontece nesse instante zero aqui, e ele vale 1, né, quando esse k aqui vale 1, a gente tem o que a gente chama de degrau unitário, certo? Então, aconteceu um degrau, mas esse degrau foi exatamente, valeu exatamente 1. Então, quando a gente tem esse caso aqui, essa função tem até um nome especial, certo? Que é a função degrau unitário. Então, tem até uma notação especial que a gente geralmente usa esse U de T, certo? Para representar essa função. E essa função degrau unitário, né?
é justamente essa função f de t aqui quando esse k é 1. Então, degrau unitário, para a gente aqui, vai ser, a gente seleciona nessa anotação especial aqui o de t, justamente para indicar que esse salto vale 1. Então, é uma função importante, que a gente vai estar sempre falando nela aí no decorrer dessa análise que a gente, na qual a gente utiliza a transformada de Laplace. Bom, veja que essa função aqui, né, ela não é definida em t igual a zero. Não, então, ela tem um certo limite, né, quando t vai para zero pela esquerda. Se eu faço o limite vindo aqui, né, pela esquerda, o limite é zero. E se eu faço o limite aqui vindo pela direita, o limite aqui vai ser k, né? Mas ela não vai ser definida em t igual a zero, certo? E o fato desses limites existirem, né, coloca essa função aqui dentro da categoria de função contínua por pedaço, certo? Então, veja que esses limites existem e são finitos, né? Essa função também ela não cresce mais com exponencial. Então, a gente já vê aqui que ela vai admitir transformada de Laplace, certo? Uma coisa interessante que a gente pode fazer com essa função aí, certo? Fazer uma aproximação, certo? Então, se você não, vamos dizer assim, imagine que eu não queira o fato desse valor em t igual a zero me causar algum problema, né? Eu quero evitar, vamos dizer assim, vamos evitar, né? Não deixar essa função definida em t igual a zero. Então, vamos pegar aquela função degrau e fazer uma aproximação, né? Dessa descontinuidade aqui, né? Então, vamos dizer que tem um instante imediatamente aqui antes do zero, o instante zero menos, certo? E tem um instante imediatamente aqui depois do zero, né? Então, é apenas um diferencial de tempo, né? Antes e depois do zero. Mas aí vamos supor que ao invés dessa função dar um salto aqui instantâneo, né? Ela, dentro desse período de tempo aqui, que é um intervalo aqui curtíssimo, né? Diferencial de tempo, essa função, na verdade, sobe linearmente, né? Do zero até o valor k, certo? De forma que, né? No zero menos ela vale zero, no zero mais ela vai valer k, né? Assim como a função degrau normal, mas no instante zero ela, na verdade, é definida. E esse valor, se a gente fizer essa reta aqui, ela vai cruzar exatamente aqui nesse ponto 0,5k, certo? Então, assim a gente pode criar uma função f de t, que não é uma função degrau, mas ela aproxima aquela função degrau, tá? Tendo a vantagem de ser definida aqui no zero, certo? Por que a gente está fazendo isso aqui, né? Porque a gente quer fazer uma aproximação, vocês vão ver já já o que é que a gente quer fazer isso. Bom, se a gente tiver uma função degrau qualquer, né, a gente pode mexer nessa função ou deslocar essa função no tempo, né? Então, a gente tinha antes aqui uma função cujo o degrau, né, a variação instantânea acontecia no zero, mas a gente pode deslocar essa variação instantânea para qualquer instante aqui, vamos dizer assim, para um instante A qualquer, certo? E aí, quando a gente faz essa operação, né, quando você faz esse deslocamento aqui no tempo, essa função fica caracterizada, né, dessa forma aqui. Então, você tem uma função f de t que vale k, né, toda vez que t for maior que a, e vale zero para t menor que a, certo? Novamente, aqui ela não está definida em t igual a a. Como é que a gente pode representar essa função aí? Bom, a gente pode representar, né, essa constante k, que multiplica uma função degrau unitário, né? Então, se eu tiver uma função degrau unitário, né, multiplicado por essa constante k, eu consigo representar qualquer função degrau, certo? E esse deslocamento no tempo, né, de A, eu represento subtraindo dessa variável t aqui no argumento da função, esse valor de A, né? Então, veja que se eu tenho t menor que A, né, esse valor aqui de t menos A é negativo, né, porque t vai ser menor que A, e aí
a função degrau para valor de negativo vale zero, certo? Que é justamente o que essa função aqui vai valer. Se eu tenho valores de t maior que a, esse t menos a vai ser um valor positivo, e a função degrau para valores positivos, né, para argumentos positivos, vai valer 1, certo? 1 multiplicado por k dá k, né, que é o que essa função vale aqui para t maior que a. Então, essa representação aqui, eu posso representar qualquer função, né, que envolva um degrau, via função degrau unitário, né, e se eu deslocar ela no tempo, né, eu preciso apenas adicionar um parâmetro aqui no argumento, de forma que eu represente, né, qualquer tipo de função em que eu tenho um degrau aí, seja onde esse degrau acontecer, seja lá onde esse degrau acontecer, em que instante. Bom, a gente ainda tem o que a gente chama de deslocar e inverter. A gente pode inverter também o degrau, né? Além de fazer esse deslocamento, a gente pode inverter, ou seja, ao invés do degrau ir de 0 para um certo valor k, esse degrau pode ser um degrau, vamos dizer assim, negativo, entre aspas, né? Então, um degrau em que você tem uma função que valia k até um certo instante e aí imediatamente ela passa a valer zero, né? Então, ela, ao invés de ela dar um salto, ela deu uma queda aí instantânea de k, certo? Então, aqui a gente inverteu, entre aspas, o degrau, certo? Então, para a gente representar isso aí matematicamente, né? Agora, a função inverte, né? Quando t é maior que a, ela vai valer zero. Quando t for menor que a, ela vale k. E aí, como é que a gente representa em termos da função degrau unitário? Veja que o k continua multiplicando aqui, né? Porque a amplitude do degrau vale k. Só que agora eu inverto, né? O eixo, eu estou invertendo a função, vamos dizer assim, eu estou espelhando essa função aqui. Se eu traçasse uma reta aqui, se eu traçar uma reta aqui, né, vamos dizer assim, se eu traço uma reta aqui, t igual a, o que eu estou fazendo é espelhando, né, eu estou pegando o lado que está aqui, certo? Esse lado aqui jogando para esse lado aqui, e estou pegando o que está aqui e jogando para esse lado aqui. Então, a função que antes que era um degrau normal, né, agora virou um degrau invertido, e é devido a esse espelhamento. Espelhar, né, é mudar o sinal da variável t. Então, aqui, antes eu tinha o sinal do argumento aqui, no caso, né? Antes eu tinha t menos a, agora eu vou ter a menos t, né? Porque justamente eu estou espelhando essa função, né? Em torno desse, que está em torno desse eixo aqui. Certo? Então, a gente representa essa função aqui, como sendo degrau deslocado e invertido, por esse produto aqui, né? Talvez o degrau unitário com esse argumento invertido. Professor, nesse caso a gente vai imaginar a função unitária também invertida? Eu não como essa função aqui, ela está quer dizer, essa representação aqui está em torno da função unitária invertida, né? É o degrau unitário invertido multiplicado por k. Eu não sei se essa é a sua dúvida. Ah, entendi. Se Eu você tinha entendido como se essa função tivesse isolada, mas no caso o termo dela é essa diferença. então veja que se eu tiver a função, deixa eu só, talvez é melhor, se eu tiver melhor aqui. Então, se eu tiver uma função qualquer, vamos dizer assim, deixa eu colocar só o eixo aqui. Então, a função, vamos dizer assim, a função degrau que a gente tinha é uma função assim, desse tipo aqui, né? Então, se é um degrau unitário, essa função vale u, né? Então, isso aqui seria u de t e aqui t, certo? Então, isso aqui é um degrau unitário. Se eu espelhar essa função aqui, né? O que eu obtenho é uma função assim, né? Eu espelhei aqui no eixo
no eixo t, certo? Então, essa função espelhada, eu posso representar como sendo u de menos t, certo? Por quê? Porque quando t for positivo, aqui, esse argumento aqui é negativo, né? E o argumento negativo é justamente esse lado aqui da função de t, certo? Então, eu estou pegando essa função aqui, que é um degrau invertido, né? E estou representando em termos de u de t. Então, eu só preciso inverter, né, o argumento aqui da função de t, certo? Então, é assim que eu represento essa função aqui. Para deslocar essa função para a direita, né, eu teria que fazer, se eu for deslocar essa função aqui para um ponto A, aqui, vamos dizer assim, vamos supor que eu vou deslocar isso aqui para o ponto A, eu vou ter que fazer u, né, de menos t menos A, né, estou deslocando aqui para a direita, então isso aqui vai me dar o de A menos t, que é justamente a expressão que a gente tem lá, certo? Então, essa questão das variáveis aqui, às vezes confunde vocês, certo? Mas tem em mente que isso aqui vamos dizer assim, você precisa talvez pegar essas funções e fazer o desenho, né, ou fazer o gráfico delas algumas vezes, para poder, às vezes não fica tão intuitivo nessas mudanças de sinais aqui nos argumentos. Mas eu creio que esse tipo de operação aqui, vocês já viram em algumas disciplinas, talvez em cálculo, vocês já viram, e vocês com certeza, quem tiver cursando análise de sinais e sistemas, né, essas operações aqui são operações clássicas, né, que a gente tem na análise, quando a gente utiliza a teoria de análise de sinais e sistemas, certo, para trabalhar alguma coisa. Então, isso aqui são só algumas operações básicas, né, que a gente pode dar nesse degrau. E veja, né, na prática, o que é que isso aqui significa para a gente, né? O que é que eu estou falando? Bom, aqui eu posso dizer, imagine que isso aqui se fosse uma fonte de tensão que está conectada ao circuito, certo? Então, até aqui eu poderia dizer, bom, eu tenho uma fonte de tensão que está conectada no circuito, e aí no instante t a segundos, né, eu desconectei essa fonte, né? Eu desliguei, vamos dizer assim, eu desliguei aquele circuito. Então, essa fonte valia, a tensão ali valia K, e depois começou a valer zero. Então, aqui é como se eu estivesse representando, utilizando essa função de t para representar um chaveamento qualquer que eu estou operando no circuito. E esse chaveamento pode ser desligar, como pode ser ligar, né? Se for a função degrau normal, eu saio de zero para um certo valor, então eu estou conectando alguma coisa ao circuito. Se eu saio de um valor maior que zero para zero, eu estou desconectando alguma coisa do circuito, certo? Então, é por isso que essa função é importante, porque com essa função de t, degrau unitário, eu posso escrever, né, todas essas operações de chaveamentos abreviadamente, vamos dizer assim, em torno dessa única função degrau unitário, apenas observando essas características aqui de deslocamento e inversão. Bom, isso aqui vai ficar mais claro quando vocês estiverem, né, trabalhando com os exercícios e fazendo as representações dessas funções aqui. Tem alguns exercícios no livro para vocês fazerem isso. Bom, outra coisa interessante, né, que essa função degrau unitário pode ser utilizado, né, para representar a pulsos, né? Então, se eu tiver um pulso, eu também posso representar um pulso de duração finita, né? Eu posso representar como sendo uma combinação de duas funções degrau. Como assim, né, professor? Então, veja, aqui eu tenho, estou simulando aqui um pulso, né? Tem um gráfico aqui que indica algum tipo de pulso, então veja, o sinal era zero até esse instante A, depois ele pulou instantaneamente para cá, e ficou com esse valor de K até o instante B, e depois voltou para zero, né? Então aqui é como se eu tinha um circuito desligado, liguei alguma coisa no circuito, esse circuito ficou ligado aí nesse período de tempo até B, e depois eu desliguei o circuito de novo, né? Então, esse tipo de função aqui representa esse tipo de comportamento. Como é que eu represento, né, essa função? Primeiro eu posso escrever, né,
que é que essa função aqui vale, né, para cada intervalo de tempo. Obviamente, ela vale zero para valores menor que A, vale K para o intervalo entre A e B, e vale zero de novo para T maior que B, certo? Mas aí, como é que eu represento essa função aqui em termos da função degrau? Bom, posso representar da seguinte maneira, né? Então, tem um degrau normal, certo? Aqui, esse degrau aconteceu em A, né? Então, no instante A, aconteceu um degrau, certo? E esse degrau vale K, né? Então, K vezes o degrau unitário vai me dar esse intervalo aqui. E no instante B, né, essa função voltou novamente para zero, né? Significando que se eu tinha esse degrau, né? E no instante B eu subtraí um degrau que aconteceu no instante B, então imagine que eu tinha aqui um outro degrau, vamos dizer assim. Então vou colocar aqui embaixo para talvez ficar mais. Então tinha uma função que valia zero aqui, e aí no instante B ela foi e valeu K, certo? Então tem um degrau que aconteceu aqui. Então se esse degrau aqui aconteceu nesse instante B, eu estou desenhando aqui fora, um pouquinho fora, só para vocês verem, certo? Mas imagine que aconteceu um outro degrau aqui, certo? Se eu pego esse degrau que já tava acontecendo, né, e subtraio desse que aconteceu no instante B, vai virar zero, né? Porque a partir do instante B, esse cara aqui continua valendo K, né? Só que eu estou subtraindo agora de uma função que vale K também, né? Então, nesse instante B aqui, o valor dessa subtração vai dar zero, certo? Então, a função volta para o zero. Então, eu posso representar esse pulso como sendo, né, esse produto aqui, né, de K, que multiplica essa função de um degrau que apareceu aqui em A, subtraído de um degrau que apareceu em B, certo? Então, essa representação aqui é justamente esse pulso que a gente tem aí na figura, certo? Ou seja, esse tipo de representação em termos dessa função degrau também serve para caracterizar, por exemplo, um momento aí que eu liguei e desliguei um circuito, né? Liguei e deixei ligado por um determinado instante e depois desliguei, por exemplo, um circuito qualquer que eu esteja trabalhando. Ok? Então, veja a utilidade, né? Então, não apenas a questão de gerar um degrau, né? De gerar uma função que vai ser constante a partir de um determinado instante do tempo, mas eu posso também escrever, né? Representar pulsos em termos dessa função. Bom, então, já falamos aí, né? De como é que a gente trabalha com essa função degrau. E a transformada de Laplace, né, dela. Então, obviamente, né, a gente não vai estar falando dessa função se ela não for útil do ponto de vista da análise na transformada, no domínio de Laplace, ou utilizando a transformada de Laplace. Então, como é que a gente calcula, né, a transformada de Laplace dessa função degrau? Então, a primeira função aqui que a gente vai fazer o cálculo aí, certo, para determinar a primeira transformada de Laplace que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Então, aqui a notação, né, da transformada de Laplace dessa função. Como é que eu vou obter essa função, essa transformada de Laplace? Eu vou fazer a integral, tá? Claro aqui, de zero mais aqui é apenas um abuso de notação, né, porque essa função aqui não é definida em zero, né, mas aí da mesma forma que eu tenho o limite, né, eu faço o limite para t tendendo a infinito, tem um limite aqui também para t tendendo a zero mais, que no final das contas vai ser o valor dessa função no instante zero mais, certo? Mas, fazendo com essa pequena modificação aqui, né, na integral, né, a gente vai fazer essa integral aqui para determinar que função é essa, que transformada de Laplace vai ser essa. Então, integral de U de t, do degrau unitário, multiplicado por essa exponencial de st, e essa integral é no domínio do tempo, certo? Na variável t, vai nos dar aí a transformada de Laplace, né? Obviamente, essa transformada vai existir, porque essa função é de ordem exponencial e tem apenas uma descontinuidade finita, né? Então, ela é contínua por pedaços. Então, veja que essa função de t, nesse intervalo de integração, vale sempre 1. Então, aqui vai ficar só essa exponencial, tá? Para a gente integrar. Integral da exponencial, né? É apenas a exponencial dividida aí pelo argumento, né? Então, menos s vai aparecer aqui, né? Vai dar a exponencial dividida por menos s. Então, a gente tem aqui
E aí a gente, a rigor, a gente tem que fazer o limite, né, de t tendendo a infinito, t tendendo a zero mais. Só que aqui, a gente, né, faz um abuso aqui de notação e simplesmente diz, ó, essa função aqui, em t tendendo a infinito, vai valer zero, certo? Então, desculpa, vai valer, exatamente, vai valer zero, né? Então, com essa, assumindo que é a parte real, né? Assumindo que a parte real de S, né, é um exponencial decrescente, se essa exponencial, se a parte real aqui for maior que um certo sigma zero, né, ou seja, se essa exponencial que aparecer aqui na parte real com a exponencial decrescente, isso aqui vai tudo convergir, né, e é a condição que essa função tem que obedecer para que isso aqui convirja, né. Mas aí, bom, nesse limite infinito aqui, essa exponencial vai para zero, e quando t for para zero, essa exponencial aqui vai para 1, certo? Então, veja, zero, né? Sinal negativo aqui pouco importa, subtraído, né, do valor dessa função aqui quando t vai para 1. Então, o valor dessa função aqui quando t vai para zero, essa exponencial vai valer 1. Então, a gente vai ficar com menos 1 sobre s, só que um menos da subtração aqui dos limites, né? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1 sobre s. Em outras palavras, a transformada de Laplace da função degrau vai valer exatamente 1 sobre s, né? E aí 1 sobre s, a gente faz essa associação aqui, né? E no caso aqui, esse sigma zero, para a gente, vai ser zero, né? Porque qualquer valor positivo, certo? Qualquer valor positivo da parte real de S vai fazer com que essa integral aqui convirja para zero, né? Então, essa integral aqui vai existir desde que essa parte real de S aqui seja positiva, certo? Então, aqui deveria, na verdade, ser zero, não. Bom, mas está aí calculada a nossa primeira transformada, né? Então, a questão depois o que é que a gente vai fazer com isso aqui, né? Antes a gente tinha essa função bonitinha, a gente sabia o que é que era, e agora a gente tem uma função em torno dessa variável aqui, que é a variável da frequência, né? Por que é que a gente, né, ao invés de trabalhar com essa U de t, a gente vai querer trabalhar com 1 sobre S, né? Não está claro ainda, mas vai ficar claro depois, quando a gente estiver analisando os problemas que a gente tem em circuitos, né, e como quando a gente estiver trabalhando no domínio da transformada de Laplace. Bom, então, por último, na aula de hoje, a gente já discutiu a função integral até chegar na transformada de Laplace dela. Então, agora a gente vai introduzir para vocês, para alguns de vocês, acho que alguns de vocês, quem estiver cursando ou quem já cursou análise de sinais de sistema, já com certeza já viu isso aqui, mas para aqueles que não, a gente vai introduzir aí a função impulso, certo? Que é uma função que tem umas características um pouco abstratas, certo? E, assim, à primeira vista, é uma função, né, que não é uma função intuitiva, então, para vocês, às vezes fica um pouco difícil de entender o que é isso aqui, mas a gente vai tentar aqui, né, dar uma descrição, né, que faça sentido do ponto de vista também do por que ela vai ser útil na análise de circuitos, certo? Então, vamos ver aqui, né? Então, uma função impulso, né, é uma forma de onda, é um sinal, é uma função qualquer no tempo, né, que ela tem duas características que são não muito intuitivas para a gente, né? Então, primeira, que a amplitude dessa função é infinita, certo? Então, por amplitude infinita, né, a gente não fica uma coisa indeterminada, né, o que é infinito, infinito é um comportamento, então, a gente diz que a amplitude dessa função é infinita, e que a duração dessa função é zero, certo? Então, ela não tem, a duração no tempo é nula, então ela não tem uma duração especificada no tempo. A representação dessa função impulso é por essa notação aqui, desse delta, certo? Então, esse delta de t representa um impulso, certo? Uma função de amplitude infinita e duração zero, acontecendo nesse instante t igual a zero, certo? E
essa função aqui também ela pode acontecer, né? Você pode representar essa função como acontecendo em qualquer instante aqui no tempo, né? Então, por exemplo, se esse impulso acontecer no instante a gente faz aquela mesma operação de deslocamento que a gente fez na função degrau para representar, né, esse impulso deslocado aqui para este instante A. Bom, professor, então, né, tá aí, né, essa função é um pouco estranha, né? É extremamente não é intuitiva, né, esse negócio de amplitude infinita e duração zero. Então, por que danado que a gente está mexendo com isso? Por que a gente vai mexer com isso, né? Porque, aparentemente, está um pouco fora da realidade isso aí. Bom, por que a gente precisa trabalhar com essa função? Pelo seguinte, certo? Então, veja que quando a gente está trabalhando com circuitos, aparecem, né, situações em que a gente tem soluções para as grandezas, ou o comportamento dessas grandezas acontece de forma a gerar funções descontínuas, né? Então, lembre que a gente viu várias situações, né, acontecer uma situação dessa, tem uma grandeza valia zero até um certo instante, depois ela deu um salto com um certo valor, né, e começou a decair. Então, isso aconteceu bastante na análise que a gente viu dos circuitos RL, RC e RLC, né? E surge aqui um problema para a gente se debruçar, que é o seguinte, né? Se eu tenho essa descontinuidade aqui, né? Essa função tem derivada definida para t menor que zero aqui, né? Porque a derivada aqui vai ser nula, né? Porque é uma função constante. E tem derivada definida para t maior que zero mais aqui, né? Porque é uma função contínua, né? Uma exponencial, eu consigo definir a derivada aqui. E nesse instante t igual a zero, qual vai ser a derivada dessa função? Bom, aí aqui a gente tem um problema, né? Que é uma função descontínua, ela não vai ter derivada, a rigor ela não tem derivada definida, certo? Nesse instante aqui. E aí, bom, aí a gente tem um problema porque se essa descontinuidade aqui aparece, né, e a gente tem que, por exemplo, aplicar uma derivada nessa função aqui, como é que a gente vai, né, trabalhar com isso, uma vez que a gente tem essa descontinuidade e essa indefinição aí. Então, a função impulso, né, ela tem essas características abstratas, mas ela vai nos ajudar, né, a solucionar o mistério, né, de como é que eu posso definir uma derivada aqui, nesse instante, onde a função tem uma descontinuidade. Bom, novamente, né, eu vou pegar aquela estratégia que a gente viu de aproximação do degrau e vou utilizar aqui, né, para tentar vamos dizer assim, uma modificação, uma aproximação, né, dessa função que é descontínua por uma função contínua, certo? Mas que eu consigo definir, pelo fato dessa aproximação ser contínua, eu consigo definir o valor dela em t igual a zero, né? Então, novamente, eu vou pegar uma diferencial aqui, certo? Imediatamente antes do instante zero e imediatamente depois, certo? E aí, entre esses dois valores, eu vou supor que essa função está variando linearmente, certo? Então, se eu for escrever, se eu pego esses dois instantes aqui, eu posso escrever essa reta dessa maneira aqui, certo? Então, o que é que acontece? Se vocês observarem aqui, se eu substituo t menos epsilon aqui, vai dar menos, certo? Menos epsilon, então menos epsilon dividido por epsilon vai dar menos 1, então vai ficar menos meio mais meio que vai dar zero, né? Então, essa reta aqui vale zero, nesse instante aqui, e se eu substituo t igual a epsilon, né, eu vou ficar com meio, né, somado com meio, que vai dar 1. Então, eu vou ter o valor dessa função aqui, nesse instante aqui. E, né, para t igual a zero, né, esse aqui vai valer exatamente meio, certo? Então, ela é contínua, e dessa forma que eu estou definindo aqui, essa função é definida em t igual a zero. Bom, por que né? Por que agora essa aproximação aqui vai ser útil? Veja que, se eu fizer essa aproximação, né, o fato dessa função ser contínua agora, eu posso definir agora as derivadas, certo? Dessa função. Então, veja uma coisa interessante, né?
se eu for definir agora as derivadas, né, eu tenho 3 instantes, né, para t menor que esse instante epsilon negativo, né, que é um instante diferencial imediatamente antes de t igual a zero, essa derivada vai valer zero, né, porque a função é constante. Nesse intervalo aqui, entre menos epsilon e epsilon, eu tenho uma reta, significa dizer que essa derivada aqui é constante. Não só ela é constante, como eu sei qual é o valor dela, né, que é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é 1 sobre 2 epsilon, certo? Então, essa derivada vai ser constante nesse intervalo aqui, e nesse intervalo final, né, de epsilon mais até infinito, ela vai valer a derivada dessa exponencial aqui, que é essa derivada aqui representada por essa função. Eu apenas derivei essa função aqui, deu essa derivada negativa. Então, agora eu tenho 3 intervalos para os quais eu posso definir essa derivada, e veja que essa derivada é uma função contínua por pedaços, certo? Ou seja, se eu quiser calcular a transformada de Laplace da derivada disso aqui, agora eu posso, né? Ela é uma função que é contínua por pedaços, as descontinuidades aqui são finitas, etc. Bom, então, e se eu fizer agora, né, epsilon tender a zero, né? Se eu pego essa função da forma que ela está definida aqui, e eu faço epsilon tender a zero. Quando eu fizer isso aqui, certo? Essa função, né, o valor dessa função, o valor da derivada em t igual a zero, a gente mostra que esse valor ele vai convergir para o que a gente chamou de função impulso, certo? Então, fazendo o epsilon tender para zero, significando cada vez que epsilon se aproxima mais de zero, eu tenho mais a minha função no tempo, né, representa melhor aquela função com descontinuidade. Então, a função contínua está cada vez mais se aproximando da função com descontinuidade. E aí, a derivada dela, né, em t igual a zero, ela vai tender ao impulso. Por que isso vai acontecer? Bom, imagine que, né, toda vez que eu faço epsilon se aproximar de zero, né, esse intervalo aqui está diminuindo, certo? Ou seja, a duração desse intervalo aqui, em que essa derivada diferente de zero, ela está diminuindo, está indo para zero, certo? Só que se eu for calcular a área dessa, né, se eu calcular a área dessa curva aqui, abaixo dessa reta, né, eu tenho sempre 1 sobre 2 epsilon multiplicado por 2 epsilon, certo? Então, é sempre 1 sobre 2 epsilon multiplicado por 2 epsilon, e a área disso aqui é 1, né? Sempre vale 1. A área disso aqui é 1 sobre 2 epsilon vezes 2 epsilon, certo? A área desse retângulozinho aqui, isso aqui é sempre 1. Então, mesmo que eu faça epsilon tender a infinito, né? Desculpa, mesmo que eu faça epsilon tender a zero aqui, o que é que vai acontecer? Essa duração aqui vai tender a zero, né? Porque epsilon está cada vez mais próximo de zero. 1 sobre 2 epsilon aqui vai estar aumentando de valor, né? Porque à medida que epsilon vai para zero, 1 sobre 2 epsilon tem que crescer. E aí, o que vai acontecer aqui? Se 1 sobre 2 epsilon cresce, né? Então a amplitude desse retângulo está aumentando e a duração dele está diminuindo, certo? Então, se eu vou fazendo isso, né? Diminuindo e diminuindo o epsilon, esse retângulo vai ficando nesse formato aqui, né? Até que, quando o epsilon, né, no limite, quando o epsilon tende a zero, né, essa função, essa derivada aqui vai ter amplitude infinita e duração zero, que é justamente as condições né, o que caracteriza essa função delta de t, né, estranha aí que a gente tem para trabalhar. Então, qual é a coisa importante aqui? É que nesse processo que eu fiz, né, nesse limite até para encontrar a delta de t, essa área aqui ficou sempre constante igual a 1. Mesmo quando esse retângulo ficou altíssimo, né, um valor gigantesco, e essa duração aqui muito pequena, a área, né, era sempre 2 epsilon vezes 1 sobre 2 epsilon, que é sempre constante igual a 1. Então, quer dizer, a integral dessa função aqui, né, vai ser definida em t igual a zero, certo? Porque essa área sobre a curva, mesmo no limite, ela vale 1. Então, a área dessa função aqui, a área desse impulso,
vale 1, certo? Na maneira que a gente construiu. Bom, por que é que isso aqui é importante? Isso aqui vai nos ajudar, né? A integral dessa derivada aqui vai nos ajudar a trabalhar com a derivada da função degrau. Então, veja que da forma que a gente construiu o problema aqui, essa área aqui vale 1, né? Mas eu poderia ter também construído de outra forma, de forma que essa área valesse um certo valor finito k, certo? E aí, né, essa função aqui, no limite, convergeria para esse k que multiplica o impulso. Bom, mas aqui é apenas um detalhe técnico aí, certo? Então, essa função impulso, né, na verdade, ela vai representar um limite, né, de um certo conjunto de funções, né, quando eu faço aquele epsilon tender para zero, né, e esse limite, para que esse limite aí ocorra, essa classe de funções tem que atender duas características. Uma é a amplitude dessa função deve tender ao infinito, certo? Quando eu faço esse epsilon tender a zero, e a duração dela deve tender a zero, certo? Se essas duas coisas acontecer, da forma que a gente construiu, por exemplo, aquela aproximação da função degrau, então a gente diz que o limite vai ser uma função impulso. Nesse processo, né, a área sobre a curva, ela não depende desse valor de epsilon. Isso aqui é o que é interessante. Então, a integral sobre todas aquelas funções dá sempre o mesmo valor, e esse valor é sempre constante, né? Então, e não depende desse valor de epsilon. Então, essas são as condições para a gente ter uma função impulso. Se vocês, né, só abrindo parênteses aqui, né, se vocês lembrarem da função degrau, na função degrau a gente tem um comportamento desse tipo aqui, certo? E aí a função degrau, ela entra se a gente fizer a derivada dessa função aqui, né, então isso aqui seria, vamos dizer assim, tá horrível esse desenho, mas, então vamos dizer aqui, isso aqui seria U de t, aqui t, aqui seria t igual a zero, certo? Então, veja, aqui eu teria U de t, e se eu fizesse a derivada dessa função, né, se eu fizesse U' de t, eu teria a seguinte situação. Quando t é constante, né, se a gente colocar aqui, então, em zero, né, essa derivada vale zero aqui, né, para frente, ela vai valer zero aqui para frente. Aqui ela vai valer zero também, porque a função é constante. Aqui ela é constante igual a zero, aqui ela é constante igual a 1, né, integral unitária. E, nesse instante aqui, ela vai valer o impulso, certo? A derivada dessa função vai valer o impulso. Porque justamente nesse instante aqui eu posso fazer aquela aproximação do delta, certo? Colocar menos delta e aqui mais delta. Faço aquela aproximação e eu vou ver que eu vou obter uma função que vai convergir, né? A aproximação que eu tenho para essa derivada vai convergir para um impulso. Então aqui a gente vai ter o delta de t. Então o delta de t, na verdade, né, essa função impulso, ela vai servir para definir a derivada dessa função degrau, né, no instante da descontinuidade. Por que isso aqui vai ser importante? Bom, vocês vão ver depois, né, por que isso aqui vai ser importante. Quando a gente estiver trabalhando com circuitos, né, de maneira geral. Mas, assim, de maneira geral, a função impulso serve para definir derivada de função que tem descontinuidade, certo? No ponto da descontinuidade, se a descontinuidade for finita, a gente pode representar, né, aproximar aquela derivada por essa função impulso. Bom, sei que isso aqui é tudo um pouco abstrato para vocês, certo? À primeira vista, e é um assunto, vamos dizer assim, abstrato, tanto é que ele vai ser trabalhado até com mais profundidade nas disciplinas de análise de sinais de sistemas e até em controle, certo? Mas essa definição da função impulso como sendo uma forma de você caracterizar a derivada da função degrau no instante de descontinuidade é
a interpretação que talvez seja mais útil para a gente aqui, certo? Então, não, se você não entendeu, assim, exatamente, né, não ficou em dúvida, né, o que é que danada essa função impulso, não se preocupe, porque esse conceito vai ficando cada vez mais claro, né, quanto mais você vai trabalhando com ela. Então, na primeira vista, assim, causa alguma confusão, porque é um conceito muito abstrato, certo? Mas é apenas uma forma que a gente tem aqui para representar, né, a derivada de funções em pontos de descontinuidade, para que a gente, então, possa trabalhar com a transformada de Laplace dessas funções. Ou a transformada de Laplace da derivada dessas funções. Bom, vamos ver aqui. Essa função impulso tem uma propriedade que a gente chama de propriedade da filtragem, certo? Então, se você tiver uma função qualquer, né, e você tiver um impulso qualquer, que está deslocado no tempo, aqui no caso, deslocado para o instante A, essa integral aqui, né, dessa função multiplicada por esse impulso, vai dar o valor da função calculada exatamente no instante que esse impulso aconteceu. Bom, por que isso aqui acontece? Bom, porque essa função impulso, primeiro ela tem valor zero, né, para qualquer valor diferente de A. Né? Então, ela vale infinito, vamos dizer assim, para todos os valores diferentes, para t igual a A, e ela tem valor zero para qualquer valor diferente de A. Então, todos os valores dessa função aqui que sejam diferentes de A não vão contar, né? Porque esse produto aqui vai ser zero para todos eles. Então, o único valor que vai sobrar vai ser o valor de A. Então, esse valor de A, né, é uma constante, pode sair da integral, e aí sobra só a integral do impulso. Tá? A integral do impulso, como a gente viu, ela vale 1, certo? Então, esse impulso, embora ele tenha essa característica de ter amplitude infinita e duração zero, a integral dele sempre é constante, né? Que é uma coisa contra-intuitiva. Mas aí, essa propriedade, essas duas características fazem com que a gente tenha essa propriedade da filtragem, ou seja, se eu pego uma função e multiplico essa função por um impulso acontecendo num dado instante de tempo, e faço essa integral, o que eu obtenho é o valor da função naquele instante. É como se eu estivesse filtrando, né? Por isso que chama a propriedade da filtragem, filtrando o valor de f de t no instante A, certo? Por essa operação aqui. Então, esse é o que a gente chama de propriedade da filtragem. Bom, essa propriedade da filtragem aqui, agora nos ajuda, né, a obter a transformada dessa função impulso. Então, essa transformada de Laplace da função impulso, eu vou obter, né, aplicando a definição integral de Laplace aqui, uma integral aqui de 0 menos até t igual a infinito, 0 menos aqui novamente, porque essa função ela tem que estar definida no intervalo, tem aquela questão da definição do delta, né, então aqui você utiliza o limite, né, inferior aqui do instante imediatamente antes, né, desse impulso acontecer, para você englobar todo o impulso. E aí, fazendo essa integral aqui, né, e utilizando a propriedade da filtragem, essa função vai valer 1. Ela é diferente de zero, apenas de t igual a zero, né? Então, isso aqui vai dar o valor dessa exponencial aqui calculada em zero, né? O valor da exponencial calculada em zero é 1, certo? Então, em outras palavras, né, a transformada de Laplace da função impulso vai me dar uma constante igual a 1, certo? Para de zero até infinito. Ok? Bom, então, eu acho que hoje esse era o último slide da aula. Então, recapitulando, certo? O que é que a gente falou hoje? A gente definiu o que é a transformada de Laplace, né? Por que é que ela vai ser útil na análise de circuitos elétricos, nos problemas que a gente tem que lidar com equações diferenciais, certo? Então, a gente pode resolver, aplicando a transformada de Laplace, a gente pode transformar um problema que estava no domínio do tempo, né? De resolver uma equação diferencial no domínio do tempo, na variável tempo, para um problema de determinar uma transformada na variável S, né? Esse problema vai ser mais fácil no sentido de que esse problema não vai envolver integração nem diferenciação, certo? Então, a gente viu isso aí no começo da aula, e depois a gente falou sobre duas funções que vão ter uma importância
considerável nas análises que a gente vai fazer. A primeira é a função degrau, certo? Que representa aí variações instantâneas de funções no tempo, né? Variações de degrau. E a gente viu como é que aquela função pode ser utilizada para várias situações, né? Incluindo representação de pulsos, né? No tempo. E a gente viu a transformada de Laplace do degrau, né? 1 sobre t. E aí a gente introduziu aqui, de forma mais, vamos dizer assim, formal, a função impulso, certo? Então, a função impulso, ela tem essa característica estranha aí, e contra-intuitiva, de ser uma função que tem ser determinada apenas num ponto, né? Apenas para um valor do argumento dela, e nesse argumento ela vale infinito, e ser uma função, obviamente, ter duração zero, né? Porque ela só está definida num ponto, porém a integral dessa função, ela é sempre constante, né? Se for o degrau unitário vai ser 1, se for um degrau, enfim, vai ter um valor aí, mas vai ser um valor constante. E essa função impulso, ela vai ser utilizada para definir o valor da derivada, certo? Do degrau no instante da descontinuidade. Então, naquele instante ali, a derivada não é definida, né? Porque a função não é contínua, só que essa função impulso, ela nos ajuda, né, a servir como meio para a gente definir essa derivada do degrau, certo? No ponto de descontinuidade. Então, toda vez que a gente tem uma função descontínua, né, com a descontinuidade do mesmo tipo da que a gente tem na função degrau, se a gente precisar trabalhar com a derivada daquela função, né, naquele ponto de descontinuidade, né, a derivada vai ser um impulso, tá? É basicamente isso. Então, essa função impulso tem essa propriedade que ela é infinita, tem duração zero, só que a integral dessa função é um valor constante, né? Que é o que é contraintuitivo e que demora, às vezes, para vocês pegarem, né, a intuição sobre isso aí. Mas, quem não entendeu diretamente, não se preocupe, porque a tendência é que, com o passar do tempo, né, e quando a gente estiver realmente trabalhando com os problemas, esses conceitos fiquem mais claros, certo? E aí, vocês entendam a utilidade prática, né, dessas definições, dessas funções que a gente tem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso aqui, pode falar. Caso não, então eu vou encerrar a gravação aqui, certo? E a gente vai encerrando a aula por hoje.